Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ler os dados. Ler. Ler é uma ação. Para cada ação existe uma função. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ler esses dados do Excel. Então, existe uma função para ler esses dados, tá? E essa função veio de onde? Veio do pacote aqui, ó. Não se esquece que ela não veio do nada. Primeiro eu importei o pacote. E qual é o nome dessa função, ó? O nome dessa função é read underscore Excel. Porque read quer dizer ler e Excel quer dizer o quê? Excel quer dizer Excel, né? Então você vai ler os dados do Excel. Você vai ter que informar o nome do arquivo do Excel que você quer ler. Então, você vai colocar aqui, ó, dentro dos parênteses, onde entram as informações, você vai colocar a informação de texto. Por isso que eu coloquei as aspas. Uma informação de texto, ela vem entre aspas. E aqui eu vou colocar o quê? Bom, eu sei que nessa pasta migração, tem outra pasta com o nome dados. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Ó, na pasta migração, tem outra pasta com o nome dados. E os dados estão aqui dentro, ó, o arquivo do Excel. Então, vou dizer o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui na pasta dados, e lá na pasta dados, eu vou entrar com o nome do arquivo, que é o gasolina underscore CA, tá? Veja que eu só apertei tab, ele completou para mim. Pessoal, é fantástico. É coisa rápida, tá bom? Legal. E agora? Agora, Marcel, eu já aprendi, olha só, você chegou aqui, já aprendeu. Já aprendeu que, ó, eu uso a função para fazer uma ação, essa aqui é a ação de leitura dos dados, e quando eu especifico, né, quando eu completo aqui a minha função, quando eu executo essa função, aí o R faz a ação pra gente, não é isso? É. Então tá faltando o quê? Tá faltando eu executar, né? Como é que executa? Cursor sobre a linha, Ctrl mais Enter. Olha só, apertei, olha o que vai acontecer. Ó, aqui, ó, já leu. São milhares de linhas de dados. Ó, fez a leitura dos dados aqui. Eu importei o arquivo do Excel para o R. Foi fácil? Ah, Marcel, foi muito fácil, eu nunca fiz isso e aprendi. Pois é, você aprende, né? Quando você tem a oportunidade de estar em uma aula com a metodologia que realmente funciona. Legal. Agora, esses dados eu importei para cá, tá bom? Eu importei para cá. E no caso, moçada, eu fiz a leitura e esses dados foram parar no terminal do RStudio. Foram parar no terminal. Como é que eu faço para usar esses dados agora? Eu venho aqui e copio com o mouse, é isso? Não. Esquece o mouse. Você vai fazer as coisas de forma automática. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esses dados, vai jogar na memória do computador, depois você vai usá-lo. É isso que você vai fazer. Marcelo, mas como é que eu faço isso? Como é que eu pego esses dados e jogo na memória do computador? É muito simples, moçada. Veja, ó, você vai vai fazer uma operação. Uma operação que a gente chama atribuição. Meu Deus, o que é atribuição? É você atribuir algo a alguém. É isso, atribuição, né? Faz sentido? Então você vai atribuir o quê? Os seus dados a um determinado nome. Por quê? Porque eu vou jogar esses dados na memória do computador e depois eu vou buscá-los de lá da memória através do nome dele. Por isso que eu tenho que atribuir esses dados a um determinado nome. É isso, é uma operação de atribuição. Bom, se eu vou fazer uma operação de atribuição, eu vou precisar de um operador. É disso que eu vou precisar. E qual é o operador, Marcelo, então? É o igualdade, olha só. O igualdade. Pode ser igualdade, pode ser outro. Mas vamos pelo com igualdade. E aí eu vou atribuir esses dados a um determinado nome. Qual é o nome que eu vou dar? O nome que eu acho interessante. Então eu vou chamar de dados, ó. Dados. Quando eu executar novamente, a grande diferença agora é que eu pego esses dados e jogo na memória do computador. Depois eu posso usá-los quando eu quiser. É isso que eu faço. Muito simples. Ah, Marcel, que legal. E como é que faz então para executar? Bom, você vai apertar aqui, ó, Ctrl mais Enter, ó, Ctrl mais Enter, executei e ele está fazendo a leitura dos dados. Os dados foram lidos, conforme vocês conseguem ver aqui. E ó, olha para cá o que apareceu. Olha para cá que apareceu. Apareceu o nome dados aqui. O que isso quer dizer, Marcel? Isso quer dizer que a gente fez a leitura dos dados e colocou esses dados na memória do computador e quando a gente quiser chamar ele, a gente chama ele pelos nomes. Por isso aqui, ó, que a gente criou, né, aliás, jogou ele na memória, armazenou na memória e com um determinado nome que eu chamo ele de dados. Eu vou clicar aqui e aí quando eu clico, ó, eu tenho acesso à planilha de dados aqui. Olha que incrível, olha que sensacional.